Olá, você já está se preparando para o final da licença maternidade, para o retorno ao trabalho? Se sim, fica até o final porque esse vídeo foi feito para você. Uma das situações que mais aflige as mães de bebês é o retorno ao trabalho. Não é à toa, você passa meses esperando esse bebê chegar e quando ele chega, esse universo materno, ele quase engole você. É um universo em que você passa o dia entre trocas de fraldas, entre banhos, entre amamentação, você passa o dia fazendo várias atividades para o bebê e para a construção desse seu vínculo com o bebê. É um universo muito diferente do que você tinha durante o trabalho, não? E aí, quando você se depara com esse retorno ao mercado de trabalho, com esse retorno às outras rotinas, que não a da maternidade, isso muitas vezes te causa um choque, te causa uma dificuldade. E muitas mães sentem muita dificuldade em lidar com esse retorno, especialmente por conta da separação com o bebê. Quando a gente passa 24 horas por dia com o bebê, isso é muito cansativo. O bebê demanda muito e realmente ele exige de nós uma disposição muito grande. Mas ao mesmo tempo que você pode estar se sentindo cansada pela demanda do bebê, você pode sentir aquele apego tão forte com ele que fica difícil de pensar em uma distância ali por algumas horas. E isso acaba criando um sofrimento para as mães. Acredite, você não está sozinha nessa. O retorno ao trabalho é uma das grandes dificuldades da mãe após a chegada do bebê. Em alguns casos também, especialmente quando esse trabalho faz muito sentido para você, você pode sentir aquela vontade muito grande de trabalhar, mas se sentir dividida. São sentimentos ambivalentes, a vontade de trabalhar e a vontade de ficar em casa com o bebê, a vontade de crescer na carreira, ao mesmo tempo que você tem a vontade de construir esse vínculo com o bebê. Muitas vezes, quando esse trabalho faz muito sentido pra gente, é muito difícil também fazer esse processo de retorno ao trabalho. Por quê? Porque os sentimentos estão ambíguos ali, são ambivalentes. E nas duas situações, existem alguns sentimentos que costumam permear esse retorno ao trabalho. Talvez você tenha o medo de perder algum marco do seu bebê. Aquele medo de perder a primeira vez que ele for andar, a primeira fala dele, a primeira palavra. Aquele medo de você não estar ali no momento em que esse marco acontecer. Também é comum a preocupação com quem vai cuidar desse bebê, seja ele deixar em uma creche, em uma escola, ou com um cuidador, ou com a própria família. A mãe muitas vezes passou tanto tempo ali cuidando do bebê que ela tem a sensação que só ela domina essa situação e que qualquer outra pessoa cuidando do seu bebê não vai cuidar tão bem quanto ela. Isso até pode ser verdade, mas de fato existe essa preocupação que começa primeiramente na mente da mulher e muitas vezes ela não é uma preocupação tão real assim. Um medo também muito grande de muitas mães é em relação ao vínculo com o bebê. O medo do bebê se distanciar de você e acabar tendo uma proximidade maior com a pessoa que está cuidando dele enquanto você está trabalhando. Essa é uma preocupação de muitas mulheres. Muitas mães se sentem ali como se estivesse perdendo o espaço com o bebê. E aí pode bater algum sentimento de ciúmes, pode vir aquela sensação de que o outro está dominando o seu espaço, aquela sensação de que você quer ter posse do bebê. Isso, gente, é comum. Então, se você sente alguma dessas coisas, saiba que isso é normal de se sentir. Isso não significa que você seja uma pessoa egoísta ou que você seja uma mãe possessiva. Esse primeiro contato com esses sentimentos, ele é necessário para que você consiga elaborar esses sentimentos e consiga saber o que fazer com eles. Muitas vezes você não se permite entrar em contato com esse tipo de sentimento. E aí o que acontece? De repente parece que ninguém é suficientemente bom para o seu filho. Parece que tudo vira um problema. Qualquer pessoa que se dispõe a cuidar do bebê vai ter algum defeito ali muito forte que vai te impossibilitar essa tarefa. Ou nenhuma escola ou creche vai ser boa o suficiente. Quando a gente não se permite olhar para esses sentimentos de medo, de culpa, de preocupação, quando a gente não se permite olhar para eles, eles acabam invadindo outras áreas. Então a gente começa a criar aquela ideia de que nada vai ser bom para o bebê que não seja você. E isso vai fazer toda a diferença no seu retorno ao trabalho. Afinal de contas, como é que a gente trabalha tranquila sem ter confiança em quem está cuidando do nosso bem mais precioso? Talvez você já tenha ouvido essa frase por aí.
A gente precisa entrar em contato com as nossas sombras, olhar para aquilo que está nos magoando, olhar para aquilo que está incomodando, está atrapalhando esse processo de retorno ao trabalho, para entender o que está por trás desses sentimentos. Eu falei em relação à culpa. A culpa também é uma grande vilã desse retorno ao trabalho. Aquela culpa que a gente tem de querer ter outros papéis bem-sucedidos na vida além do papel de mãe. E essa culpa vem justamente de algumas falas que são sociais e de algumas falas que você foi incorporando ao longo da vida. A ideia, por exemplo, de que mãe precisa padecer no paraíso, de que mãe precisa ter uma doação integral à maternidade, de que mãe só é mãe, não é mais nada nessa vida, de que mãe é guerreira, de que mãe é lutadora, e a visão de que tudo isso envolve uma doação integral aos seus filhos. É muito normal se deparar com um pai que começa a trabalhar depois do nascimento do bebê, mas a gente ainda tem muita dificuldade em lidar com a mãe que trabalha depois do nascimento do bebê. Existe uma ideia culturalmente aceita de que a mulher que trabalha e tem um bebê em casa está descuidando desse bebê. E por mais que essa ideia seja ultrapassada, incorreta, machista, ainda assim ela permeia o universo social há muito tempo. E provavelmente você acabou assimilando alguma parte dessa ideia. Eu estou gravando esse vídeo em 2021 e hoje a gente tem uma licença maternidade legalmente de 4 meses, de 120 dias. Algumas empresas adotam também o modelo de licença maternidade estendida até 6 meses. Mas essa não é a realidade de todos, até porque a gente precisa considerar que muitas mulheres não trabalham em regime CLT. Essa é uma realidade que a gente não pode ignorar. O fato de nem toda mulher ter direito a pelo menos 4 meses de licença maternidade torna esse processo de retorno ainda mais difícil. Se já é difícil voltar ao trabalho com 4 meses de vida do bebê, imagine ter que voltar com 1 mês, com 2 meses, quando essa mãe ainda não está preparada para esse momento. Existem casos em que a mulher está perfeitamente bem para voltar ao trabalho logo após o nascimento do bebê, mas a maioria das mulheres precisa de um tempo maior para esse retorno ao trabalho. Independente da sua situação, é importante que você escute o que seus sentimentos estão te dizendo. É importante que você elabore isso, elabore a sua realidade, mas também elabore o que você está sentindo em relação a isso.